E aí, pessoal, tudo certo? Bora seguir em frente com o Evangelho de Mateus, então? Bom, já exploramos 3 primeiros capítulos, onde vimos a genealogia, o nascimento de Jesus e o início de ministério de João Batista. Agora chegamos no capítulo 4, um dos momentos mais importantes. Jesus é tentado no deserto e começa a chamar os seus primeiros discípulos. Agora, a gente vai mergulhar na história e ver como esses ensinamentos se aplicam à nossa vida. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Bom, no Antigo Testamento, Deus muitas vezes levava o seu povo ao deserto para tentar a sua fé e fortalecer a sua confiança nele. O deserto era visto como um lugar especial onde as pessoas poderiam se encontrar com Deus, longe das distrações do mundo. Na época de Jesus, o diabo aparece como um tentador, algo novo e surpreendente para os judeus da época. Assim como Moisés jejuou 40 dias e 40 noites no monte, Jesus também jejuou por 40 dias no deserto. Isso não só foi coincidência, é um período importante de transformação na Bíblia, onde Moisés recebe a lei de Deus no monte e Jesus, passando por essa experiência no deserto, mostra que ele é um novo líder, um novo professor espiritual, alguém que vai além de Moisés. É interessante que o diabo tenta Jesus usando versículos da Bíblia. Isso nos ensina que é crucial interpretar as Escrituras de forma correta. Em vez de discutir ou oferecer opiniões, Jesus oferece ao diabo dizendo: está escrito. Isso mostra a importância de seguir a verdade completa da Bíblia e não somente algumas partes. Verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No passado, os magos acreditavam que poderiam fazer coisas incríveis, como transformar pedras em pães, ou o que era uma demonstração de poder mágico, habilidades especiais, sobrenaturais. Essa ideia de transformar pedras em pão não implicava na capacidade de realizar somente milagre, mas também de prover uma necessidade básica de forma espetacular. Muitos judeus esperavam que um novo líder, como Moisés, faria milagres semelhantes, trazendo não apenas uma ajuda espiritual, mas também questões de mudanças políticas e sociais. O diabo tenta fazer que Jesus não só desvie o seu propósito, mas atenda às expectativas mundanas, oferecendo-lhe a chance de transformar pedras em pães para satisfazer a sua fome, o que seria uma maneira de usar o seu poder divino para fins pessoais e impressionar as pessoas. Ao fazer isso, Satanás tenta desviar Jesus do caminho que Deus planejou para ele. Satanás quer distorcer o que significa ser filho de Deus, mas Jesus confia na palavra de Deus. Responde citando as Escrituras. Ele lembra que Deus sustentou o povo no deserto com maná e diz: está escrito. Isso mostra que Jesus está firme na verdade de Deus e sua missão, rejeitando qualquer ideia que tente desviar o seu propósito de revelar Deus Pai como provedor. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova Deus, também não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando a Bíblia fala da cidade santa, está se referindo a Jerusalém. O diabo leva Jesus a uma parte muito alta do templo, onde uma queda seria mortal. Na época, os rabinos notaram que o diabo e os demônios às vezes usavam as escrituras de maneira enganosa para justificar coisas perigosas. Essa tentação é um exemplo de como isso acontecia. O diabo usa trecho dos salmos fora de contexto, tentando fazer Jesus pular do alto para provar que Deus o protegeria. Mas o Salmo 91, onde o diabo tira a citação, realmente fala sobre a proteção de Deus, em momentos de desafio, mas não para testar perigos intencionalmente. Isso é semelhante a uma história popular chamada de Testamento de Salomão. As pessoas ímpias tentam fazer os justos duvidarem de Deus, colocando-os em situações difíceis para ver se eles mantêm a fé.
Jesus responde citando Deuteronômio 6,16, que ensina que não devemos exigir sinais ou provas para acreditar em Deus. Em vez disso, a verdadeira fé confia na palavra de Deus, sem precisar de provas extras. Verso 8. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. O diabo tenta convencer Jesus de que ele tem o poder sobre o mundo, mas na verdade ele não tem esse controle, como é dito em Daniel 4:32. Ele quer que Jesus se torne um líder político, militar, algo que muitos judeus de fato esperavam para que ele pudesse libertar Israel. Mas Jesus diz não a isso. Ele explica que a sua missão é trazer um reino espiritual, não apenas um poder político. Jesus usa a citação de Deuteronômio 6,13 para reforçar que adorar o diabo violaria a lei que proíbe adorar qualquer coisa além de Deus. Também, o diabo está tentando desviar Jesus, oferecendo poder e reino em troca de adoração, mas Jesus recusa para manter a adoração somente a Deus. Finalmente, os anjos que Jesus esperava, prometidos em Salmos 91 e Salmo 104, vêm para ajudá-lo. Isso acontece porque Jesus não usou as promessas de Deus de maneira errada e permaneceu fiel. A chegada dos anjos confirma que Deus está protegendo Jesus e apoiando a sua missão, e ele manteve-se firme a resistir às tentações. Nos versos 12 a 17, temos o começo do ministério de Jesus e a mensagem para os gentios. Verso 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas terras viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando João Batista foi preso, Jesus começou o seu trabalho na Galiléia, como nos conta os evangelhos de Marcos e Mateus. Antes disso, Jesus tinha passado um tempo no deserto da Judéia, onde foi batizado e enfrentou as tentações. Em vez de começar o seu ministério em Nazaré, na sua cidade natal, Jesus decidiu ir para Cafarnaum. Ela era uma cidade maior e mais movimentada, localizada na costa noroeste do Mar da Galileia. Era um centro comercial importante, situado ao longo da rota principal entre o Egito e Damasco. Enquanto Nazaré era uma pequena aldeia isolada, isso ficou claro quando Jesus foi rejeitado em Nazaré. Mateus cita a profecia de Isaías 9 para mostrar que a chegada de Jesus estava de acordo com uma antiga previsão. As tribos de Zebulon e Naftali, que cobriam a área da Galileia, haviam sido misturadas com os gentios devido às invasões da Síria. Isaías havia previsto que essa região veria uma grande luz, e Mateus afirma que Jesus está cumprindo essa profecia. Quando Jesus começa a pregar, ele usou a mesma mensagem que João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A frase "é chegado" significa que o reino dos céus está mais próximo do que nunca. E o julgamento também. Jesus estava trazendo essa promessa mais perto dos judeus, que ainda estavam hesitantes em aceitá-la. Nos versos 18 a 22, temos a chamada dos primeiros discípulos. Verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram.
Quando Jesus estava andando ao longo do mar da Galileia, ele viu dois irmãos pescando. Um deles era Simão, um nome bem comum entre os judeus da época. Talvez porque havia algum herói famoso chamado Simão na revolta dos Macabeus. Para ter ideia de como era comum, no Novo Testamento há 9 pessoas chamadas Simão. Jesus deu a Simão o apelido de Pedro, que em grego significa pedra. O outro irmão era André, que é mais conhecido como irmão de Pedro. Não sendo tão famoso quanto Pedro, André fez coisas importantes ao longo do seu ministério, como apresentar Pedro a Jesus e contar que um menino tinha um almoço que alimentou 5.000 pessoas. Assim como Barnabé fica em segundo plano por causa de Paulo, André também fica na sombra de Pedro, mas fez a sua parte com muita dedicação. Os irmãos estavam lançando redes ao mar, usando um tipo de rede que tinha pesos na ponta para poder jogar essa rede ao mar. Esse método ainda é usado na Galileia. Jesus se aproximou deles e fez um convite e uma promessa: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele ofereceu a eles uma missão mais importante do que pescar peixes, mas ganhar almas. Pedro e André foram os primeiros a serem chamados para seguir Jesus e imediatamente deixaram as suas redes para acompanhá-lo. Mais tarde, Jesus viu no barco perto da praia com Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João, consertando as redes. Ele também os chamou para segui-lo. Assim como Pedro e André, Tiago e João deixaram imediatamente o barco e o pai para seguir Jesus. A palavra imediatamente mostra como esses homens estavam prontos para deixar tudo para trás e seguir a Cristo. É interessante que Jesus escolheu 4 pescadores como os primeiros discípulos. E ele ainda chama pessoas de todos os tipos de trabalho para espalhar o seu evangelho, precisando de pessoas corajosas e perseverantes. Esses 4 pescadores sempre aparecem como primeiros nas listas dos 12 apóstolos. Pedro, Tiago e João eram particularmente mais próximos de Jesus, participando de eventos importantes como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração e ainda o Getsemane. Pedro foi um líder importante, pregando no dia de Pentecostes. Tiago foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Sem falar que João simplesmente teve um encargo de receber a revelação do Apocalipse. Na época que eles estavam, principalmente ali na Galileia, o peixe era uma alimentação básica, juntamente com o trigo e a cevada. Tinha outras questões também. Tinha alguns molhos, outros produtos feitos com o peixe também eram comuns. Entre os peixes do mar da Galileia havia uma grande carpa, e os peixes eram frequentemente secos, salgados ou temperados para conservação. Os pescadores eram essenciais para a economia local e tinham um padrão de vida relativamente bom em comparação a muitos outros camponeses do império. Eles usavam a tarrafa, uma rede com uma ponta estreita puxada pelo barco e uma ponta larga com chumbo para pescar. As redes eram feitas de corda ou fios de linho, papiro ou cânhamo. Arqueólogos encontraram um antigo barco pesqueiro da Galileia. Naquela época, os discípulos costumavam escolher um rabino para seguir, mas apenas os mestres mais radicais chamavam os discípulos imediatamente. Verso 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doença entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas das Galileias, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Neste tempo, as sinagogas eram mais do que apenas lugares de adoração. Elas funcionavam como escolas, tribunais locais, desempenhando um papel central na vida da comunidade. Quando Jesus começava a ensinar, ele fazia principalmente nas sinagogas, que eram lideradas por sacerdotes ou por líderes leigos respeitados. Os mestres mais populares eram frequentemente convidados para falar nessas sinagogas. Jesus começou seu ministério na Galileia, logo após chamar os primeiros 4 discípulos. Seu trabalho se dividia em 3 grandes áreas: ensinar, pregar e curar. Jesus pregava sobre o reino de Deus
e curava todas as enfermidades e doenças, mostrando um poder incrível tanto sobre o corpo quanto sobre a alma. A fama de Jesus se espalhou rapidamente. A expressão toda a Síria da época incluía Palestina e os territórios ao norte, como Síria e Líbano. Isso fez com que as pessoas de todos esses lugares começassem a trazer seus doentes até ele. Entre esses doentes estavam aqueles que sofriam de várias enfermidades e tormentos, como epilepsia, que alguns médicos da época acreditavam ser causada por demônios. Jesus curava até mesmo os endemoniados e os lunáticos, que eram considerados epiléticos afetados pela lua. Ele tratava todos esses casos difíceis com eficácia. Além disso, Decápolis, ou as 10 cidades, era uma região predominantemente gentia, mas também tinha uma significativa população judaica. Mesmo pessoas viajando longas distâncias, como 160 quilômetros de Jerusalém até Galiléia, demonstravam quão atraente e poderoso Jesus era para as multidões, mas não por sua aparência. Como a descrição no início do ministério de Jesus, Mateus prepara o cenário para o Sermão da Montanha, que é o primeiro dos 5 grandes discursos no Evangelho. Justamente o tema do nosso próximo vídeo, mas antes eu quero trazer um devocional sobre este capítulo que estudamos hoje. Mateus 4 é um capítulo que mostra como Jesus enfrentou as tentações com firmeza e fé. Ele usou a palavra de Deus para resistir ao diabo, mostrando que mesmo nos momentos difíceis, nossa força vem da confiança na palavra de Deus. Jesus fala sobre o reino dos céus e chama os primeiros discípulos, mostrando que o reino de Deus está perto e acessível a todo. Jesus nos ensina que seguir a Deus vai além das coisas mundanas e das tentações por poder e prestígio. Assim como Jesus enfrentou as tentações no deserto, nós também passamos por dificuldades. O exemplo de Jesus nos ensina a usar a Bíblia como nosso guia e força. Quando estamos com dificuldade, precisamos nos apoiar nas Escrituras e confiar em Deus. Jesus mostrou que a palavra de Deus é crucial para a nossa vida espiritual. Devemos conhecer bem a Bíblia e deixar que ela guie o jeito de viver e lidar com as situações. Tiago e João, Pedro e André demonstraram um grande compromisso ao largarem tudo de uma só vez, o trabalho e até mesmo a família, para seguir a Cristo. Na época, os pescadores como eles ganhavam bem, então eles não estavam deixando qualquer coisa para trás. Era um grande passo. Para os judeus e gregos da época, esse tipo de mudança era visto como um sinal de grande comprometimento profundo e radical. Então, se você ouviu que eles seguiram Jesus porque eles eram pobres ou sem perspectiva de vida, não é verdade. Embora não fossem ricos, eles tinham uma vida confortável para a época. Eles não seguiram a Cristo porque não tinham nada a perder, mas porque encontraram em Cristo algo que valia muito mais do que tudo que eles tinham antes. Nada tem valor maior do que andar com Cristo.